Programa ADV Jus. Oferecimento Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 32342720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio. Confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br. Olá, amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa para você. E quero mandar um abraço especial a quem nos acompanha através da televisão ou mesmo das redes sociais e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje traremos uma inovação aqui em nosso programa. Nós vamos apresentar o ADV Jus Especial, no qual teremos 3 participações. Inicialmente teremos a apresentação do magistrado Dr. Eduardo da Fonseca Costa, com o tema Levando a Imparcialidade a Sério. No segundo bloco, a participação é do Dr. Jorge Sanches. Nosso colega advogado vai abordar o tema Cidadania e Democracia. E fechando no terceiro bloco, a participação é do advogado, nosso colega Dr. João Pedro Palmieri, cujo tema é a polêmica decisão do STF, o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado. Bom programa para você! Doutor Eduardo, é um prazer te receber. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje. Eu que agradeço, doutor Marcos. Sempre uma honra estar aqui com você. Doutor, inicialmente eu quero te parabenizar, né, pela conclusão desse importante legado jurídico, como não, né? Que foi a concretização do doutorado lá na PUC. É sempre um prazer a concretização de um objetivo, assim, não é isso, doutor? Até porque é uma tarefa um pouco árdua, né? O doutorado exige longos estudos e a conclusão por meio de um trabalho com originalidade e ineditismo de ideias, né? O que nem é sempre muito fácil no nosso meio, que carece bastante de criatividade. Então, parir uma tese de doutorado é sempre uma tarefa dura, mas é maternal, porque a gente se apega como a um filho àquele trabalho, né? Doutor, é interessante, né? Porque o senhor mesmo sendo aí um magistrado, né, ligado na Justiça Federal, o senhor fez um tema aqui, assim, de bastante, vamos dizer assim, profundidade, né? A imparcialidade, levando a imparcialidade a sério, né? Como o senhor teve essa, vamos dizer assim, eu vou defender essa bandeira? Eu sempre achei o tema da imparcialidade muito maltratado pela ciência processual. Sempre me causou espécie que um dado da realidade psíquica, que é a imparcialidade, ser tratado como um mero cálculo de regras e de princípios. Afinal de contas, o que é imparcial ou não é a psique do juiz. De maneira que a ciência adequada a dizer se o juiz está ou não sendo imparcial não é propriamente a ciência normativa do direito, mas é a ciência empírico-psicológica. E cansado de procurar no Brasil textos com essa abordagem que me parecia mais adequada, eu comecei a procurar no direito estrangeiro. Qual foi minha surpresa quando me deparei com uma quantidade enorme de literatura, especialmente em Israel e nos Estados Unidos, sobre esse assunto. Puxa, nos Estados Unidos é interessante. Nos Estados Unidos também tem. Tem porque é da tradição americana o pragmatismo e o empirismo, quando não a interdisciplinaridade. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma certa resistência, por uma série de contingências histórico-teóricas, em analisar o fenômeno jurídico a partir de diversos aportes metodológicos. Nós temos uma resistência muito grande a isso. Se por um lado isso nos traz uma certa linearidade metodológica e uma facilidade maior em lidar com o direito, por outro, alguns assuntos ficam muito a reboque, como o problema da imparcialidade, que no meu entender
é muito maltratada no Brasil e, portanto, dá aso a uma série de atitudes parciais dos juízes e muitas vezes essa parcialidade é institucionalizada, quando não estimulada, não é? Então, me parece que neste tema, a ciência psicológica, em especial a psicologia comportamental cognitiva, que é a base teórica da qual eu parti para desenvolver a minha tese, tem muito a nos dizer. Certo. Doutor, inclusive o senhor consignou aqui lá na tese, né? Modelo interseccional entre o direito processual, economia e psicologia. A economia entra aí pela seguinte razão. Só para explicar um pouco ao telespectador do que eu estou tratando. Por volta dos anos 70, dois psicólogos israelenses, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, estudando o que eles chamavam de intuições estatísticas, perceberam que o aparato cognitivo humano ele tem ilusões. Assim como existem ilusões de ótica, existem ilusões cognitivas, né? Isso por quê? Porque o cérebro humano é como se fosse um multiprocessador, com uma capacidade computacional limitada. Então, nosso cérebro tende a, diante de um grau de complexidade decisório, ele procura facilitação. E a facilitação implica o quê? Implica desprezo a algumas informações e retenção de outras. E às vezes esta simplificação é de tal modo redutora que ela acaba gerando distorções no conhecimento da realidade e, portanto, decisões equivocadas. Então, esses estudos começaram a entender o processo de tomada de decisões e eles começaram principalmente pela economia. Como os agentes econômicos em situação de mercado tomam decisões enviesadas por essas ilusões cognitivas. Então a economia foi o primeiro berço de desenvolvimento desses estudos. Sim. É óbvio que isso chegou depois na ciência política, nas técnicas cirúrgicas, porque os médicos também tomam decisões, os pais de família e, por fim, os juízes. Verdade. E os julgadores de uma forma geral. Certo. Ô, doutor, agora só para a gente deixar assim um pouco mais tranquilo para o pessoal que nos acompanha, né? Uma coisa assim que chama um pouco a atenção de um apanhado que o senhor acabou aí de se reportar, a gente observa que a psicologia ela está ali inserida também, né? Agora é uma questão de assim de cunho absolutamente curioso, né? A gente, evidentemente que a Justiça Federal ela trata de questões que envolvem o Estado e na grande maioria das questões, da outra parte é justamente empresas. Como usar a psicologia aí numa questão assim? Olha, Marco, essa questão é bastante delicada. Eu acho que é um campo muito fértil de estudos para saber, por exemplo, se um juiz, se a Justiça Federal, se as varas de fazenda pública e se as turmas ou câmaras de direito público tendem a, com o tempo, a julgar a favor do poder público. Volta e meia me fazem essa pergunta. E infelizmente no Brasil e fora dele, nós não temos estudos sérios de campo sobre isso. Mas eu volta e meia me pergunto. Eu acho que nós, juízes federais ou juízes de direito que lidam com causas que envolvam a fazenda pública, acho que esses julgadores precisam sempre estar alertas contra os seus próprios enviesamentos para saberem ou não se não tendem com o tempo a julgar a favor dos interesses da administração pública. Há um viés cognitivo chamado viés de grupo, segundo o qual aquele que decide tende inconscientemente a julgar com aquele com o qual ele socialmente se identifica. Então, poderia se cogitar do seguinte: o juiz é um servidor público. Ele integra a máquina do Estado. Será, portanto, que isso, com o tempo, não o leva a ser tendencioso nas decisões que envolvam
o ente fazendário, eu não tenho resposta para isso. Isso é uma provocação. Mas acho que isso merece não, né, estudo. doutor? Acho que isso merece Sim. estudo. Um estudo de campo empírico, sério, que infelizmente nós não temos ainda o hábito de tocar no Brasil. Tá certo, muito obrigado, doutor. Ligeiro intervalo, voltamos já já. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 39655158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Doutor Jorge Sanches, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no ADVJus, isso muito nos honra. Para nós é um prazer, Marco, eu agradeço o convite. Doutor Jorge, dizem aí, né, que estamos vivendo praticamente um fenômeno contemporâneo, né? Onde as pessoas aí que às vezes cometeram crime, já está até comprovado, e aí recebe de uma certa maneira, às vezes até idolatria. O que está acontecendo, doutor Jorge? Do ponto de vista psicológico e social, é estranho esse fenômeno, né, Marco? Mas eu tive a oportunidade de estar fora do país por muitas vezes, conversando com pessoas que combatem a corrupção, e sempre é muito difícil explicar para um europeu ou para um americano como que uma pessoa que tem vários processos exerce um cargo público. Como uma pessoa que tem 5, 10, 15, 20 processos ainda exerce um cargo de deputado, de senador ou de presidente da Câmara, né? Claro, nós temos a Constituição e nós temos o Instituto do Trânsito em Julgado. Mas em muitas sociedades, a pura suspeição já faz com que a pessoa se afaste de um cargo público. Por quê? Porque o raciocínio é simples. Se eu quero servir a sociedade através de um cargo público, primeiro eu resolvo meus problemas com a justiça, depois vou servir a sociedade. E não o contrário. E aqui no Brasil, a presunção de inocência, tão propalada pelos criminalistas, eu acho que deve ser respeitada sim. Deve ser respeitada. Só que o raciocínio deve ser um pouco diferente. Se você vai cuidar do dinheiro público, você vai cuidar da coisa pública, o homem público tem que ter duas coisas fundamentais. Primeiro, estar acima de qualquer suspeita. E segundo, ele próprio ter o espírito público de entender isso. Que eu acho que determinados delitos e determinados cargos não poderia ter uma prescrição tão curta. Eu acho que teria que ser alguns delitos, em especial os de crime de corrupção, ter uma prescrição talvez muito dilatada e até mesmo sem imprescritíveis. O camarada rouba leite da criança que vai na escola e às vezes com a demora judicial, com a demora do processo, esse processo é prescrito porque ele não é condenado, não é punido porque ocorre uma prescrição. Então, assim, é hora de passarmos tudo isso a limpo. Doutor Jorge, isso sem falarmos até no fórum privilegiado, né, que existe aqui, todo mundo fala que é uma aberração, na qual a gente tem certeza que a maioria que está nos assistindo também concorda. Mas eu queria perguntar para o senhor, o senhor acha mesmo que, vamos dizer assim, não digo a grande maioria, mas pelo menos uma parcela significativa de brasileiros, eles têm realmente uma noção de cidadania importante que a pessoa tenha que ter, doutor? Infelizmente, na minha opinião, não, Marcos. Infelizmente, na minha opinião, muita gente ainda não é preparada para enxergar os seus direitos e enxergar o que é exercer efetivamente a democracia. Tá? Então, e aí nós voltamos de novo. A gente tem que dar escola de qualidade, educação para a sociedade. Educação para as pessoas passarem a ter acesso às informações,
acesso a bons livros, acesso a jornais, acesso a revistas. Então, isso falta, infelizmente, uma parcela expressiva da sociedade brasileira não tem noção de cidadania, né, e de seus direitos. Puxa vida, é isso mesmo. Doutor, o senhor acha que, né, como nós estamos vivendo aí praticamente, né, não digo que uma polarização de interesses no campo político, né? Porque uma parte é bem maior, uma parte que tem um certo interesse é bem maior da outra parte que tem o interesse antagônico, né? Que é aquele pessoal que se alinha mais com o governo. Mas o senhor acha que esse tipo de afirmações que a gente vê na mídia, aí, eles e nós, isso aí também traz um certo, vamos dizer assim, um sério prejuízo para a democracia, doutor? Sem dúvida, Marco. Nós não podemos rachar o país, nós não podemos dividir o país. Existem as ideologias políticas, isso não se confunde com o confronto. Tem que se respeitar todos, né, doutor? Sim, o confronto positivo de ideias é salutar, mas partir para o campo de eles contra nós, ou assim, eles são o Deus, nós somos o diabo e vice-versa, é muito prejudicial. Aliás, eu acho que apequena o debate. Leva o debate a níveis que não são salutares à democracia. Doutor, como eu já falei a respeito do próprio foro privilegiado aqui no Brasil, existem também alguns institutos que eles devem ser modernizados, né? Então, entre eles, por exemplo, o senhor mesmo já se reportou aí, nós precisamos ver, por exemplo, o Instituto de Prescrição, e tem mais uma série de outros institutos que deveriam ser inovados. Sim. O senhor também pensa nessa linha? Sem dúvida, sem dúvida. O nosso Código Penal nosso é de 1940. Então aí lá se vão mais de 70 anos. Houve algumas atualizações. A nossa lei de execução penal, ela é muito boa até, mas ela é feita para países como a Suíça e a Suécia, que já resolveram muitos dos seus problemas, já resolveram problemas que nós ainda não resolvemos. Então nós vivemos uma situação de paradoxo, porque estive com o ministro Joaquim Barbosa quando ele era presidente do Supremo e o ministro me perguntou: Sanches, o que as ruas falam? Ministro, as ruas falam que o maior problema no país é a impunidade. É a impunidade. As pessoas não aguentam mais ver pessoas praticando delitos e não sendo punidas. E de forma reiterada. Mas tem esperança, viu, Marco? Eu sou um otimista. Eu também. Tem esperança de que essa juventude que está chegando aos cargos, essa juventude que está assumindo o Ministério Público, que está assumindo a magistratura, que tenha boa intenção de fazer realmente uma renovação nesse país. É necessário, né, doutor Jorge? Sem dúvida. Tá certo. Doutor Jorge, excelente mensagem, parabéns. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Okay? Eu é que agradeço, Marco. Tá certo. Mais um intervalinho aqui, rapidinho. Voltamos já já. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Connection Câmbio, confiança e credibilidade. Delivery de moedas, remessas e pagamentos, transferências internacionais, compra e venda de cheque e moedas estrangeiras, além de atendimento corporativo para empresas. Conheça o Connection Travel Money. Ideais para viajar com mais segurança e tranquilidade. Connection Câmbio, compromisso e agilidade. connectioncambio.com.br. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Doutor Palmieri, é um prazer imenso te receber em nosso programa. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Marco Antônio, ter sido convidado para estar aqui. Estou muito honrado, né? Obrigado, doutor. Espero poder responder aquelas questões que você me formular. Com certeza. Doutor, hoje nós estamos aí, né, iniciando o mês de março e o país está
com algumas questões em aberto, né? Estamos vivendo aí um período praticamente de expectativas, vamos assim dizer, né? O senhor acha que as nossas instituições, elas estão suficientemente fortalecidas, né, para a manutenção do Estado Democrático de Direito, doutor? Eu penso que há deficiência de tempo, deficiência material, tá certo? E com relação, explicitamente com relação a essa questão do STF, né? Que de repente entende agora, e por 7 votos a 4, não foi unânime, por 7 votos a 4, acaba entendendo que a condenação criminal da primeira instância, mantida na segunda instância, já oportuniza a prisão do acusado. Eu penso que como advogado, tá certo, que quem defende esta tese, ele toca de morte o Estado Democrático de Direito. Porque a lei, a Constituição, ela diz o seguinte, que só se cumpre pena depois do trânsito em julgado. Eu estou com o voto aqui do ministro Celso de Mello, onde ele aponta o seguinte, que quase 30% das decisões que sobem ao STF são modificadas. Certo. E se ficassem presos aquelas pessoas, quem é que paga a conta? Quem é que paga o prejuízo, né? Porque a defesa da liberdade é muito importante. Depois da vida, qual é o dom maior que o homem tem? A liberdade. Então, cercear a liberdade antes do trânsito em julgado até infringe a lei da execução penal também, que fala que a pena só será cumprida na execução penal após o trânsito em julgado. E a que o senhor atribui esse julgamento desse naipe? Por que será que o tribunal se alinhou dessa forma, doutor? Eu penso que é o clamor público, e o Supremo Tribunal Federal, como nós sabemos, é um tribunal... Uma corte política. Um tribunal político, tá certo? E diante dessa insatisfação nacional com a morosidade da justiça, que não é do advogado, é do Poder Judiciário mesmo. Se o Poder Judiciário estivesse capacitado e adaptado a cumprir as questões que lhes são entregues com mais rapidez, nós não estaríamos neste caos, tá certo? Agora, o Supremo Tribunal Federal, no meu modesto entendimento, quis assim atender a esta necessidade de atender a situação do povo, quer dizer, vamos fazer isso, prende, né? Prendeu. Digamos com relação àquele caso do Mota Coqueiro que eu disse, o erro judiciário, né? Você comete o erro judiciário, o cidadão cumpre pena e quem paga por isso, né? Só quem passa um dia na cadeia preso é que sabe o quanto custa. Puxa vida. Inclusive, aqui, a gente estava falando aqui, né, doutor João Pedro Palmieri, nos bastidores, o próprio doutor Luiz Flávio Gomes, que ele também é da mesma opinião que o senhor acabou de emitir, e num segundo momento, indagado, ele também entendeu que talvez essa decisão pode ter sido, sim, provocada por uma influência do clamor popular. Com certeza. O clamor popular tem muita força, nós sabemos disso aí, que de repente formam-se assim grupos para reclamar, para pedir, e aí as autoridades querem encontrar uma solução para dar essa satisfação e julga ou faz as coisas sob o clamor e faz as coisas erradas. É verdade. Doutor João Pedro, o que podemos esperar, né, assim, em nível de desdobramentos, né, com esse julgado? Pois é. O julgado, é preciso que a gente saiba que ele não faz assim, ele não vale para todo mundo, ou para o Estado inteiro, ou para o Brasil inteiro. Vai depender, evidentemente, de cada caso concreto, segundo a decisão da Suprema Corte, né? Vai depender de cada caso concreto e também do convencimento do desembargador. Né? Verdade, na hora do desembargador, que na hora do julgamento do recurso ele poderá entender o seguinte, que não é caso de se cumprir aquela pena de plano, até porque no espírito dele pode pesar alguma dúvida. E no caso da dúvida, nós temos que admitir aquele princípio do direito romano consagrado, que é indúbio pro réu. Isso é, assim, praticamente uma das primeiras lições que a gente toma na faculdade, né, doutor? Tá certo, indúbio pro réu. Se houver a dúvida, porque qual é a verdade que se procura no direito penal? A verdade é real. Não há suposição, não há ilação, não há dedução. É preciso que a prova seja concreta, extreme de dúvida, né? Absoluta, para que o juiz possa
atribuir uma sentença condenatória. E com toda certeza, né, doutor, os próprios magistrados e os próprios tribunais, né, evidentemente que agora a gente está se referindo aqui nos tribunais estaduais, eles vão ter toda a cautela para casos assemelhados proferir qualquer julgamento. Com certeza. O que nós temos é que acreditar na justiça. Os juízes são bons, né? Os juízes são seres humanos, mas não são anjos, são passíveis de erro, tá certo? E quando eles admitem, eles não estão cometendo um prejuízo contra si mesmos, mas eles estão adquirindo a grandeza de entender que erraram, você entendeu? Mas eu ainda creio no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, dentre os 3 poderes, é o que ainda acho que tem muito a fazer, tem muito a dizer e no qual nós podemos acreditar ainda. Não podemos perder nem a esperança, né, doutor? Também, nem a confiança. A esperança, geralmente, nós temos que manter, porque se acabar isso ainda ontem, numa petição, eu escrevi exatamente uma frase de Kant que diz o seguinte, que se não houver o espírito da justiça, de que vale o homem viver sobre a terra? Kant escreveu, né, o filósofo alemão. Eu coloquei numa petição em que eu estou defendendo exatamente na área penal um cliente. Né? Tá certo, doutor. Doutor João Pedro Palmieri, nós chegamos, infelizmente, para mim, no finalzinho do nosso programa de hoje. Eu fiquei extremamente honrado com a sua presença aqui. Muito obrigado, doutor João Pedro. Bom, eu que agradeço você, Marco Antônio, por isso, né? E me deu essa oportunidade, embora imerecida, eu vim aqui com muita satisfação e gostaria de dizer aos advogados, né, que o advogado, ele deve crer em Deus e amar o próximo como a si mesmo. Tá certo, acreditar sempre, né, doutor? Legal, agradeço a participação de todos neste ADVJus especial. Você pode novamente rever esse programa, é só você acessar o nosso site www.advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha todo o conteúdo do nosso portal youtube.com/advjus.net. Ficamos por aqui, prometemos voltar breve com um programa inédito. Forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 32342720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Connection Câmbio. Confiança e credibilidade. connectioncambio.com.br